Quem também está connosco e por isso aproveitamos esta ocasião para trocar algumas impressões é Alexandre Ré, vice-campeão 2019 de todo o terreno. Ele está de regresso para esta nova temporada com algumas modificações. Podemos começar por aí. E aquilo que eu perguntava ao Alexandre desde já, em relação a este ano de 2020, não estamos a ver no habitual carro com a South Racing, estamos a vê-lo com outra viatura. Perguntava ao Alexandre, para já, por aí, perceber porque é que aconteceu isso. Bem, para já foi uma experiência que quisemos fazer, a mesma com a Salt Racing. Eles neste momento estão muito fortes em termos de preparação dos Can-Ams, dos T3. Infelizmente trouxemos um T3, um Can-Am versão anterior, porque os carros estão em trânsito à vinda do Dakar e não chegaram a tempo. É uma experiência, ao mesmo tempo estamos a ajudar a nossa equipa a desenvolver algumas coisas para as futuras provas do Campeonato do Mundo em relação aos T3. Espero na próxima prova já regressar possivelmente num T3 dos novos, mas antes disso, ou antes dessa decisão, até gostaria de ver o que é que acontece nesta corrida, porque não sabemos tão pouco onde é que estes carros se inserem com as restrições todas que têm em relação aos carros da geral. Nós foi a primeira vez que andámos no carro, aliás posso dizer que experimentei o carro no prólogo com todas as cautelas necessárias. Para já correu bem, tem uma grande diferença, é que apanhamos bastante ar fresco, mas também apanhamos bastante água e lama, é a grande diferença. Não faz barulho, que também tira um bocadinho da piada, mas divertimos e isso também é uma parte importante das corridas. Falando então deste ano de 2020, que talvez começar por uma pequena nota que eu me apercebo em relação ao seu comentário, o início deste campeonato de 2020 ser tão cedo, ser em fevereiro, estamos na primeira semana de fevereiro e no seu caso é afetado também porque acaba por ser muito próximo ainda da data do Dakar, com o envio de material e com tudo mais. Acaba por ser aqui no seu caso também uma opinião desfavorável de começar o campeonato tão cedo? Sim, eu não posso dizer que ela seja favorável, mas também não quero criticar a data porque imagino que todas as pessoas envolvidas não quererão seguramente prejudicar ninguém e penso que quero acreditar que seria a única data possível para o fazer. Não vale a pena eu queixar-me, porque eu também não conheço o outro carro, em princípio será melhor que este, mas na verdade se fosse uma data mais não fosse agora, se fosse daqui a 15 dias ou mais, qualquer coisa, havia carros, eu penso que o Miguel Barbosa também é uma das pessoas que o carro estava no Dakar, que não teria tido esses problemas dos carros estarem em trânsito da Arábia Saudita para cá, não, ainda por cima foram para Marselha. Muito bem, Alexandre, e em relação ao seu plano competitivo, onde é que estão as suas expectativas para este ano de 2020, Alexandre? Olha, eu sou muito sincero, no ano passado eu comecei em jeito de brincadeira para ver o que é que ia acontecer, depois fomos andando e acabámos por fazer o campeonato todo, penso que bem, tivemos alguns infortúnios, mas penso que bem, fomos vice-campeões. Este ano não tenho um projeto definido, pelo menos completo. Quero agora desfrutar desta corrida, penso que teremos mais tempo depois para, juntamente com a equipa, ver o que é que vamos fazer. Se realmente vamos trabalhar no Can-Am versão 2020 ou se poderá eventualmente regressar à Amarok, a nova versão. Neste momento não sei. Não está nada definido, é isso? Não está. Em relação ao próprio campeonato em si, no caso concreto pergunto-lhe, porque sabemos que o campeonato este ano sofre alterações no seu calendário, com a preocupação evidente em relação aos incêndios e tudo mais. Sabemos que vamos ter uma primeira parte muito ocupada, provas todos os meses, até à pausa de verão, depois de apenas mais duas. No seu caso e na sua apreciação, correta é esta mesma decisão, sabendo-se o flagelo que é todos os anos dos incêndios e que, no fundo, o todo terreno não quer estar ligado? Pois, eu olhando para o que tem acontecido nos últimos anos em Portugal, infelizmente é fácil ligar os incêndios aos automóveis, penso que é uma decisão acertada. Em termos competitivos, esse interregno de tantos meses acaba por tirar algum ritmo a quem o tenha já nessa altura, mas eu penso que há muitos pilotos aqui que acabam por fazer a Bajar Agon, que aparece mais ou menos no meio e faz ali não faz esse interregno tão grande. Mas penso que é uma decisão acertada em relação à parte dos incêndios. Nós tivemos no ano passado uma corrida que foi ligado a um veículo de competição
infelizmente, e não criticando, mas ao mesmo tempo criticando um bocadinho os mídia, ligaram a um veículo de competição, acabou por saber o que é que tinha acontecido e não vieram dizer efetivamente o que é que aconteceu. E deve ter acontecido que muita gente ligou só aos veículos de competição, quando na verdade foi outra coisa. Alexandre, e para terminarmos, e olhando para aqueles que foram os seus adversários do ano passado, eles estão todos, este ano com o reforço também do Miguel Barbosa, que falávamos aqui atrás, quais são as suas análises, podemos dizer assim, para um campeonato em que, para já, pomos o Alexandre, porque não há ainda confirmação, um pouco à parte, sempre com a possibilidade de, ao regressar, ser um natural candidato, mas olhando para os seus adversários, como é que vê este campeonato de 2020 a nível de participantes? Bem, nos últimos anos assistimos novamente, pelo menos já eu estive afastado 10 anos praticamente, e lembro-me sempre dos campeonatos muito competitivos, dos melhores que eu conheço, fazendo mesmo provas da Taça do Mundo. Para mim as provas do Campeonato Nacional e os participantes sempre foram muito fortes. O que eu vejo este ano é que voltou a haver um reforço em relação aos candidatos e não arriscaria dizer quem é que poderá ganhar neste momento o campeonato este ano. Mas poderá ser um campeonato facilmente decidido só na última prova, como aconteceu nos últimos 2 anos, onde o Alexandre do ano passado esteve também nessa luta e nós estávamos a acompanhar em Porto Alegre precisamente essa performance. Eu espero que sim, até para toda a gente, porque acaba por ser mais engraçado as coisas ficarem só resolvidas na última corrida. A parte que me toca, eu gostava que tivesse ficado resolvido na corrida anterior, porque tinha caído para o meu lado, mas acho que é interessante para quem está de fora, acho que é interessante. Muito bem. Alexandre, obrigado pela oportunidade, boa sorte então para o seu projeto e espero que se confirme, porque queremos o Alexandre em competição e a lutar pelos lugares da frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.